Olá, pessoal. Mais uma aula de Ciências da Natureza no 7º ano. Grupo 3, Invasões. Capítulo 6, Conservação da biota brasileira. Módulo 26 e 27, Órgãos ambientais brasileiros e conservação da biota. Objetivo de aprendizagem da aula: apresentar aos alunos os principais órgãos públicos responsáveis pelos cuidados do patrimônio natural brasileiro. Pessoal, nós vamos começar falando da conservação da biota. O que seria a biota? A biota é toda a espécie que vive em determinado ecossistema, em determinado ambiente. E no Brasil, nós temos uma área muito grande, com uma diversidade muito grande de ecossistemas. E nós precisamos preservar a nossa biodiversidade. E para isso, nós vamos falar aqui, o Conselho Consultivo de uma unidade de conservação são as unidades que têm que ser conservadas. São formados por leis específicas e funcionam como locais de discussão e suporte para a tomada de decisão na gestão da unidade de conservação. Quem é que são essas pessoas? Existem os órgãos, mas tem pessoas responsáveis pela região, pelos ecossistemas, que são pessoas, são proprietários, são pessoas que estão de acordo com o ambiente ali, Eles têm diversas funções em relação à unidade de conservação em questão, como acompanhar a elaboração do plano de manejo, como manejar, como trabalhar com aquela área. Além disso, ele tem que avaliar o orçamento financeiro, manifestar-se sobre as atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais. Então, eles têm uma série de atribuições para ser feita. E muitas vezes isso daqui são formados por diversos representantes da sociedade civil, de órgãos públicos, de proprietários de terras, de população tradicionais da região. Então, pessoas que estão interessadas nisso daí. Cuidar, preservar essas unidades de conservação. Nós temos aqui um grupo de pessoas reunidas discutindo o assunto da sua unidade de conservação. Aqui existem várias pessoas, pessoas representantes da população, pessoas representantes que são proprietários. Nós temos aqui diversos tipos de pessoas que vão discutir, argumentar sobre essa unidade de conservação da biota. Órgãos ambientais brasileiros de conservação da biota. O primeiro órgão de conservação que nós temos é o Ministério do Meio Ambiente, que é MMA, Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão público de poder executivo, que executa, que faz as leis, que executa as leis, e federal. Nós temos aqui também que ele é responsável em formular e implantar a política pública ambientais nacionais para o desenvolvimento sustentável, devendo consultar todos os atores públicos, todas as pessoas envolvidas. Então, nós temos aí que o principal órgão responsável é o Ministério da Saúde. Entre as entidades vinculadas, podemos citar, nós temos o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Aqui em Bonifácio nós temos a Polícia Florestal, que pertence aí ao IBAMA.
Nós temos aqui o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Nós temos também o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico. Aqui nós temos a representação dos símbolos dele. Nós temos o IBAMA, que ele está ligado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio, que é Instituto Chico Mendes e Biodiversidade, que também é ligado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. E também nós temos o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que também é ligado ao Ministério. Uma das mais importantes leis que orienta o Ministério do Meio Ambiente atualmente é a Lei 12.651, de maio de 2012, conhecida como Novo Código Florestal. Quer dizer, essa lei estabelece normas gerais sobre a preservação da vegetação nativa. Nós temos que preservar a vegetação nativa, cuidar dessa vegetação, incluindo áreas de preservação permanentes. Quer dizer, eu já falei na aula passada para vocês, que eu falei das restingas, que elas eram área de preservação permanente. Eu falei também dos mangues, que são áreas de preservação permanente. Então, tudo isso daqui é cuidado aqui dentro desse novo código. Uma das inovações do novo Código Florestal é a criação do Cadastro Ambiental Rural. Então, a pessoa tem uma propriedade, ela tem que fazer um cadastro. Ela tem que permanecer, ela tem que cuidar, ela não pode acabar com o que já tem. Então, ela vai preservar. Ela pode plantar? Pode, mas desde que siga uma regra. E isso daqui, ela faz um cadastro. Esse cadastro é chamado Cadastro Ambiental Rural. Outra inovação é a proposta de implantação de programa de regularização ambiental, que é PRA. Então, Programa de Regularização Ambiental, o qual permitirá que os estados orientem e acompanhem os produtores rurais na realização de ações necessárias para a recomposição da área. Então, se ele tem uma área que está perdendo suas propriedades, suas características, ele tem que recompor. O Estado é obrigado a estar ajudando, trabalhando com ele nesse sentido. Em casos específicos, proprietários de terra poderão utilizar o sistema agroflorestais para a recuperação de áreas degradadas. Ao fazer o cadastro, o CAR, se verificar que é possível áreas irregulares, poderá fazer um plantio compensatório. Então, se aquela área está irregular, ele pode aí estar fazendo um plantio compensatório para recuperar aquele ambiente, incluindo espécies agrícolas e arbóreas nativas para recomposição da flora. Representação de um sistema agroflorestal. Espécies de árvores nativas são plantadas em linhas, e entre essas linhas são plantadas outras linhas de plantas que são de cultura alimentícia. Então, nós vamos ver aqui, olha, que nós temos uma plantação, numa linha eu tenho a plantação de vegetação nativa. Outra linha que eu tenho lá atrás, que são as plantações agrícolas que a gente tem. Olha, aqui eu tenho árvores nativas e aqui eu tenho plantando entre essas linhas o café, a banana, o milho, a pupunha, a andiroba, o mamão, todas que, então eu misturo
a vegetação nativa com agricultura alimentícia. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, que nós conhecemos como IBAMA, ele é mais conhecido aí como IBAMA e foi criado pela Lei 7.735, em 22 de fevereiro de 1989. É uma entidade federal, ele está ligado ao Ministério do Meio Ambiente, associado a ele aqui, ó, o Ministério do Meio Ambiente. É um órgão executivo, ele executa com a missão de proteger o meio ambiente. Além de proteger, ele garante a qualidade ambiental e assegura a sustentabilidade do uso de recursos naturais. Então, o que acontece? Ele tem um ambiente, eu não posso destruir esse ambiente, mas eu preciso plantar. Então, eu vou ter esse ambiente nativo e, juntamente com ele, eu posso estar plantando a minha parte agrícola, a vegetação agrícola. Então, tornando isso sustentável. Muitas vezes, eles utilizam material da vegetação nativa para várias outras atividades que eles façam, trabalhos manuais, eles utilizam para vender. Então, tudo isso sem prejudicar, usando a sustentabilidade. Principais atribuições do IBAMA. Ele exerce o poder de polícia ambiental. Aqui a gente vê que a polícia ambiental, que antigamente a gente falava de polícia florestal, ela age em todo o ambiente, nos rios, nas matas, em toda a região, em todo o ecossistema que tem na região. Até na cidade, quando vai construir alguma coisa, uma estrada, uma indústria, eles têm que verificar se isso não vai alterar o meu ambiente. E quando uma pessoa, vamos supor, ela tem uma mata e ela derruba, a polícia florestal vai até lá e muitas vezes ele aplica multa, depende da ação da pessoa, do que ele fez, ele pode executar. Por isso que ele fala que exerce o poder de polícia ambiental. Além disso, ele executa ações de polícias nacionais de meio ambiente, referente às atribuições federais relativa ao licenciamento ambiental. Se eu preciso de uma licença ambiental para trabalhar determinado, eu tenho que ir à polícia ambiental para pedir essa autorização. Eu tenho que entrar com processo pedindo a autorização. Se eu vou construir uma indústria que possa futuramente poluir, eles têm que verificar tudo isso, se onde ele vai alterar o meu ambiente. Controle de qualidade ambiental, ele também controla o ambiente. Por exemplo, em época que não pode pescar, eles estão sempre cuidando para ver se não tem os pescadores lá, precisa olhar se não tem ninguém derrubando floresta. Então, tudo isso eles cuidam do controle ambiental, para verificar se não está sendo alterado nada nesse ambiente. Eles dão autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização e a monitoramento do controle ambiental. Então, eles dão autorização de uso de recursos naturais, eles fiscalizam e monitoram o controle ambiental. Então, tudo isso é função do IBAMA. Compete ao IBAMA autorizar ou embargar empreendimento que causa impactos ambientais prejudiciais aos seres vivos e ecossistemas em territórios nacionais. Não faz muito tempo nós vimos que alguma coisa aconteceu no Rio
e que totalmente a água ficou. Então, eles vão lá, eles analisam, eles verificam. Então, se não tem alguém despejando esgoto nesse rio, então tudo isso é controlado. Assim também como em outros ambientes, eles estão sempre controlando para verificar se não tem alteração que possa prejudicar o meu meio ambiente. O IBAMA tem uma lista de empreendimentos que requer elaboração de estudos e impactos ambientais. Tem a função de identificar e prever impactos e propor ações para maximizar os impactos positivos. Quer dizer, ele tem que aumentar os impactos positivos e diminuir, minimizar os impactos que são negativos, que destroem. Exemplo, a construção de uma rodovia federal. Para construir uma rodovia federal que atravessa grande parte do país, ele vai, primeiro, tirar parte de vegetação, ele vai derrubar matas, ele vai desviar a água, ele vai remover muita terra, ele vai afastar a fauna. Então, o IBAMA tem autoridade para verificar tudo isso. Quais são os impactos que vai acontecer? Por exemplo, quando eu tenho uma usina hidrelétrica, quando eu faço o represamento, eu tenho um impacto ambiental. Eu tenho a parte de terrenos que são alagados. Muitas pessoas perdem parte da sua terra, lugar de plantar, lugar onde teria outros animais e vegetais. Então, tudo isso são os impactos que acontecem. Nós temos aqui, olha, uma estrada sendo aberta. Ela está sendo cortada uma mata. Então, olha aqui, está derrubando vegetação. Além de derrubar vegetação, está revolvendo muita terra, desviando níveis de água. E além disso também, a fauna que está aqui acaba sendo afugentada. Aqui passa a ter barulho, então faz com que os animais desapareçam desse ambiente. Então, toda vez que eu vou fazer algo grande, eu posso estar alterando o meu ambiente. Olha aqui, olha, máquinas trabalhando, revolvendo grande quantidade de terra. Então, eu tenho aqui, olha, eles começando, e depois como fica a destruição da vegetação, a destruição do solo. Então, é o IBAMA que cuida dessa parte também. Nós temos aqui algumas ações do IBAMA, pessoas em campos, né, tentando ver o que está acontecendo nesse meio ambiente. Nós temos aqui, olha, eles estão verificando se a madeira que eles estão sendo cortada, se elas são de meio sustentável, ou se é de pessoas, de grileiros, que estão pegando, cortando árvores nativas. Então, isso daqui, eles estão numa fiscalização do meio ambiente, aí, do corte das árvores, que podem ser árvores milenares, né? Aqui, olha, aqui eu tenho, dentro da mata, desmatamento, começando a desmatar. Isso daqui não é permitido, isso daqui é uma destruição do que nós temos, por isso que tem que ser conservado. Então, eles têm que agir nesse sentido. Aqui foi quando o Brasil sofreu com a grande derrama de petróleo no nosso oceano e contaminou grande parte dos nossos estados lá de cima, do norte e nordeste, que parte de toda a água ficou contaminada, além da água, areia, os animais que aqui vivem também ficaram prejudicados. Pessoal, aqui nós temos o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conhecido como ICMBio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é conhecido como ICMBio
e é uma entidade também federal. Ele está associado ao Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio tem como atribuição propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação federal. Os CS, que seria Unidade de Conservações, além de fomentar e executar programas de pesquisas, fomentar, estimular a fazer, a buscar, fazer novos projetos. Proteção, preservação e conservação da biodiversidade em todo o Brasil. Essa é a atribuição do ICMBio. Esse instituto foi criado pela Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. O ICMBio, ele foi criado quando surgiu uma reestruturação do IBAMA. O IBAMA sofreu uma reestruturação, surgindo aqui então este órgão aqui, que é o Instituto Chico Mendes. Ele tem, anteriormente, era a responsabilidade e atribuições todinha do IBAMA. Desde então, o ICMBio deve monitorar, fiscalizar as atividades que impactam negativamente as UC, Unidades de Conservação, bem como contribuir para a geração e disseminação de conhecimentos relativos das áreas protegidas. Então, eles têm que procurar a proteger, disseminar, aumentar essas áreas e não diminuir. Eles têm que cuidar para que isso continue. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar vários filmes falando das ações, como eles agem, esse Instituto Chico Mendes. Nós temos aqui algumas figuras mostrando como eles são, como eles agem. Olha aqui, nós temos aqui as Cataratas do Iguaçu. Então, lá é um parque de preservação por eles. ICMBio também é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente. Aqui nós temos algumas, por exemplo, aqui, Caminho da Floma. Por quê? Porque é lá que tem também um tipo de UCs que eles vão preservar o ambiente. E aqui nós temos uma turma, um grupo deles praticando as atividades. Aqui está a ilha de Fernando de Noronha. Tá? Então, também é unidade de preservação ambiental. As unidades de conservação, UCs, nós vamos ver agora como que elas são. Uma das principais estratégias para a conservação de áreas naturais existentes é a criação de áreas protegidas. Então, eu crio, por exemplo, a Foz do Iguaçu, o parque que tem lá, é protegido. Lá é uma unidade de conservação. Se eu pegar várias unidades de conservações que vai estar sendo protegido por esse instituto. No Brasil, a expressão área protegida engloba áreas de proteção permanente. Lembra que eu falei lá nas Restingas, no Manguezal, que eles são áreas de proteção permanente. Além da área de preservação permanente, eu tenho a área de preservações legais, que é a RLS. E tenho também a área de unidades de conservação.
As principais diretrizes utilizadas pelo ICMBio estão contidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos aí leis federais que determinam critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Elas podem ser de dois tipos: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, ela preserva os recursos naturais, admitindo-se o uso indireto desses recursos e a realização de pesquisas científicas e atividades de educação ambiental. Então, eles utilizam essas unidades de conservação para fazer pesquisa, para fazer estudos. Então, formas de poder visitar, estudar, tá? E nós temos aqui, ó, o Parque Nacional do Iguaçu. Ele é uma unidade de conservação do tipo integral. Ele serve para estudo, ele serve para visitação, ele serve para pesquisa. Então, ele tem várias funções aí. Nós temos aqui as unidades de conservação do uso sustentável, combinar a conservação da natureza com a exploração do meio ambiente de maneira sustentável. Então, eu posso explorar aquele ambiente, mas de forma sustentável. Eu não posso degradar o ambiente. Eu tenho que estar preservando a parte nativa, aquela vegetação. Posso até utilizar para várias formas, só que eu tenho que aprender a cuidar desse ambiente de forma sustentável. Eu tiro de lá o meu sustento, eu cuido de lá, eu preservo, mas eu posso tirar o sustento daí. Nós temos aqui, ó, a Floresta Nacional de Tapajós, chamada de Floma, né? É um exemplo de onde ele é uma floresta, aí um ambiente ou unidade de conservação sustentável. Fazer os exercícios de aplicação 1 e 2 da página 144 e 145. Tarefa, exercícios propostos 4 e 5 da página 146. Para conferir 1, 2, 3, 4 e 5, página 147. O para conferir é para me enviar. Obrigado, professora Piva.